Já faz muitos anos que eu trago testes da RX 570 aqui no canal, desde o seu lançamento. É uma placa de vídeo extremamente popular. Em 2019 foi a terceira placa mais vendida, perdendo aí para a GTX 1050 Ti. E é uma placa de vídeo que as pessoas gostam de ver os testes na resolução Full HD, que é a que a maioria das pessoas utilizam. Alguns testes eu trago aqui em 1440p também, mas eu nunca trago testes em 4K com essa placa, porque as pessoas do PC normalmente querem rodar em 60 quadros ou mais, que é uma coisa que diferencia dos consoles, embora hoje os consoles também rodem alguns jogos em 60 quadros. Mas 4K 60 com uma RX 570 de 4GB é difícil, tanto pelo poder de fogo da GPU quanto pela quantidade de memória, que é um pouco limitada nesse modelo. Mas e se nós rodarmos em 4K 30 quadros? Eu sei que agora eu estou cometendo uma blasfêmia contra alguns adoradores da Master Race. Como assim? Eu comprei um PC para rodar 30? Pois é, no PC você tem essa possibilidade de ajustar os gráficos e experimentar as coisas. Agora que nós temos TVs 4K que estão se popularizando entre as pessoas, ficando mais baratas, toda a indústria caminhando para o 4K, a indústria de filmes, os próprios consoles indo para 4K, os próximos da nova geração vão rodar 4K com mais força. Por que não fazer um teste em 4K 30 quadros, para ver se é possível, mesmo com uma placa de vídeo intermediária, rodar os jogos com foco em campanha. E uma coisa que eu considero essencial para esse tipo de teste é o uso do controle, tal como nos consoles. As pessoas perguntam aqui no canal para mim: Lucas, por que as pessoas rodam a 30 nos consoles e se divertem tanto? Eu acredito que são por conta de dois fatores. O primeiro, FPS travado, sem oscilações para cima, para baixo, obviamente acontece de jogo para jogo. E o segundo, o uso de um joystick, de um controle. Isso porque o mouse tem movimentos mais rápidos e tem pessoas que ficam até enjoadas quando estão rodando a 30 no mouse. Preferem nem rodar nessa taxa de quadros. Mas o controle é naturalmente mais suave. A movimentação é um pouco mais lenta. Então 30 FPS com o controle é uma possibilidade, tanto é que tem milhões de pessoas no mundo jogando nos consoles a 30 com o controle do Xbox ou do PlayStation. Nós vamos hoje simular essa situação para ver se é possível se divertir e quais jogos, em quais condições a RX 570 roda no 4K. Vamos lá conferir. Rapidamente então aqui as configurações, estou com a RX 570 Dual Fan da PCIe, vocês vão ver um vídeo aí dela, já tem outros testes com essa placa aqui no canal, está com o último driver 20.4.1, 4 GB de memória, em conjunto com o Ryzen 5 1600, 6 núcleos e 12 threads, CPU Ryzen da primeira geração, infelizmente não é o AF, aquela versão um pouco mais refinada, mas em 4K 30 quadros isso não vai fazer diferença pra gente. Talvez num jogo mais competitivo faria. Em conjunto aqui também com 16 GB de memória em Dual Channel, vai ser bastante importante a gente ter memória sobrando no sistema quando a gente tem apenas 4 GB de memória e vamos rodar em uma resolução maior. E aqui no Riva Tuner, que é um software que você pode instalar junto com o MS Afterburner, eu vou fazer a trava de quadros aqui, ó, Frame Rate Limit, eu vou colocar em 30. Não importa para mim passar de 30, ficar 35, 39, eu quero que sempre fique travado em 30, ou logicamente pode cair abaixo disso dependendo da carga, mas nós vamos tentar simular o que os consoles fazem, FPS travado com uso de controle. Vamos ver se a gente consegue jogar aqui os jogos com foco em campanha. Vamos lá conferir. E vamos começar nosso teste aqui em Resident Evil 3 Remake, um dos jogos mais jogados aí da última semana, né? Foi recém-lançado. Estou aqui com a nossa Jill Valentine, em frente a Gun Shop, com as minhas armas infinitas depois de zerar o jogo 3 vezes já. Rodando em 4K 30 quadros. E vocês estão vendo no canto esquerdo da tela as estatísticas. A frequência da CPU e GPU, temperatura. E observe que nós temos a linha de frame time embaixo da memória RAM extremamente estável. Olha só, é uma linha reta. Isso porque, pessoal, nós estamos jogando aqui com os quadros travados em 30. Isso também aconteceria se a gente estivesse, por exemplo, em Full HD, com mais margem para subir acima de 60, mas travado em 60. Quando você proporciona uma trava de quadros, você deixa a GPU folgada. Observe ali, ó, GPU 85%. Então, quando a gente tem margem na placa de vídeo, o frame time vai ficar liso. Quando a gente pega aqui, por exemplo, uma cena mais pesada, ó, 91%, estoura aqui alguma coisa, ó, se bater 99%, vocês vão ver ali que o frame time vai dar uma oscilada, né? O frame rate também vai oscilar, obviamente, né? Olha lá,
É uma coisa proporcional. Então, o paradigma do teste é diferente. Nós estamos falando aqui de estabilidade, que é uma coisa que as pessoas dos consoles observam dependendo do jogo. Eles falam assim, Lucas, mas parece que 30 quadros de console é mais estável, é mais fluido. Sabe qual que é o segredo? Trava de quadros. É simples. Os quadros ficam travados, o frame time fica extremamente liso. É lógico que vai depender do jogo, tem jogo que cai os quadros, mas isso não é relevante aqui na nossa discussão. E a gente consegue isso aí, ó, margem na GPU. Quando a gente tem margem na GPU, acontece outra coisa, a temperatura tende a ficar menor, porque está usando menos a nossa placa de vídeo. Ó, aqui eu estou mostrando para vocês, acabei sendo pega pelas costas, né? Mas aqui eu estou mostrando para vocês que mesmo rodando a 30 quadros, eu consigo fazer esquiva. Aí, ó. Mesmo a 30. Ó. Olha aí. É perfeitamente possível de jogar um jogo desse com foco em campanha. Mesmo um jogo aí que você também tem que atirar. Ó. A minha pontaria é boa ainda, ó. Jogando no controle. Em 30 quadros. Acertando a cuca dos zumbis que estão andando aí, né? Interessante, né? Vou mostrar pra vocês aqui então, ó. Os gráficos em 4K, resolução nativa 100%. Eu desabilitei o anti-hélice para dar uma aliviada. E vocês estão vendo aqui, ó, malha no médio, sombras no baixo, reflexos desligado, iluminação volumétrica no baixo e demais configurações aí, ok? No PC você tem essa possibilidade de alterar os gráficos. Observe que quando o frame rate oscilou, o frame time deu uma pequena oscilada ali. Olha o zumbizão aqui, ó. Vai, Nemesis. A cutscene, ó, ele bate 100%, dá uma oscilada, mas perfeitamente possível. E aí, Nemesis? E aí, Nemesis? Vamos entrar em mais uma cutscene e continuar a perseguição aqui, ó. Rodando a 30 em Raccoon City. Nós conseguimos manter uma boa estabilidade a maior parte do tempo. Nossa CPU vai ficar dormindo nos testes, né? Quando você baixa a taxa de quadros para 30, o uso de CPU cai mais ainda. Eu já mostrei para vocês isso aqui no canal. Então, por exemplo, mesmo um Paint, um Core i3 dá conta de fazer 30 quadros em todos os jogos do mercado. Mais um jogo de campanha, Shadow of the Tomb Raider, dessa vez aqui é um jogo de 2018, estamos com a Lara Croft na selva peruana, esse é um jogo muito bonito. E estamos rodando mais uma vez em 4K. E é importante explicar outros conceitos para vocês, pessoal. Por que eu estou focando em jogos de campanha? Porque 4K 30 ou 2K 30, enfim, em jogos single player é possível. Você não está competindo com ninguém, não importa que se você vai fazer 100 FPS, se você vai ter um input lag menor, não, isso não importa. Importa que você está conseguindo jogar tranquilamente, ó, deu uma oscilada quando a gente pulou aqui na água, mas ainda assim a maior parte do tempo a gente vai se manter em 30 e a selva é um dos momentos mais pesados. Já configurei para rodar com margem aqui com a GPU sobrando. Eu pego um jogo desse aqui e coloco em Full HD, gráficos alto. Muito provavelmente eu vou conseguir fazer na casa dos 60 quadros, certo? Aí eu posso colocar em 1440p, mantendo os gráficos do alto, o jogo vai ficar mais bonito, mais definido, porque eu subi a resolução. Só que o frame rate vai cair um pouquinho. Ou seja, aumentamos a qualidade visual em detrimento do frame rate. Essa é a possibilidade. O vídeo não é só para você ver se roda. Será que roda em 4K? Não. É para mostrar para vocês que se você tem um monitor melhor, você pode sacrificar os quadros em jogos com foco em campanha para melhorar o visual. Porque é o que importa no jogo desse aqui. Não é a sombra, não é a textura, não é a iluminação que importa. É isso que importa aqui. Então a gente pode melhorar aonde realmente importa. Vai jogar um multiplayer, beleza. Tem a possibilidade aí de você alterar. Outra coisa muito importante, pessoal, eu não estou falando para vocês que 30 é melhor que 60. Não. 60 é mais fluido, obviamente, pessoal. Mas nem todo mundo tem uma placa de vídeo para rodar em 4K 60. Se o cara tem uma placa intermediária dessa, para rodar em 4K, vai ter que sacrificar e rodar a 30, como eu estou rodando aqui, né?
Se você tem, por exemplo, uma 1660 Super, uma 5600 XT, são placas que talvez você consiga fazer até 60. Embora em jogos de campanha, eu iria colocar os melhores gráficos possíveis para elas, mesmo que com frame rate um pouco sacrificado. Né? E aí vai de cada um. É gosto, pessoal, opinião de cada um, né? Na parte da mira, pessoal, eu confesso para vocês que é um pouquinho complicado, cara, mirar no controle a 30. O que você pode fazer nesses jogos é habilitar o auxílio de mira, né? Assim você consegue mirar com mais tranquilidade, para você não ter esse ponto fraco, né? Uma coisa muito importante é que eu estou rodando em 60 Hz, ou seja, o jogo está atualizando 60 vezes por segundo, mesmo que na taxa de quadros de 30 Hz. Isso possibilita que o jogo fique com uma sensação de fluidez melhor. Se eu colocar 30 Hz, você percebe que o jogo fica bastante lento, aí fica complicado rodar assim. Tá? Então 4K nativo, textura no normal, sombra no normal, profundidade de campo e detalhes no normal, usando ali 3.798 de VRAM. Às vezes você achou que o 4K no baixo ficou ruim, tudo bem. Vem aqui, coloca 1440p alto. Provavelmente você vai conseguir fazer um FPS legal ainda. Né? Só para fins de curiosidade, ó, a gente pode ver aqui como é que ficaria. Eu vou colocar um 1440p. As informações da tela vão ficar meio grandes porque eu estava numa resolução maior. Vou colocar aqui um alto, né? 1440p alto. Vamos ver como é que fica? Ele está reaplicando as texturas, ó. Aí, ó, rodando a 30, com folga na placa de vídeo. Provavelmente ainda a gente conseguiria, de repente, colocar uma intermediária aqui. Um 3200 por 1800, né? Seria o 1800p. Vamos ver como é que ficaria no 1800p. Olha aí, ó. Gráficos altos, 99% de GPU, 30 FPS. Esse é o bacana do PC, cara. É você poder customizar, explorar, aproveitar o melhor sempre que possível. Um jogo desse eu rodaria 30, tendo o melhor gráfico possível. Quem diria que o RX 570 rodaria no alto em 1800p? Bem acima do Full HD, quase no 4K. Legal, né? Vamos para o próximo teste. Vamos aqui para mais um jogo com ênfase em campanha, que é o Metro Exodus de 2019. Estamos rodando em 4K, na casa dos 27 quadros. Talvez vocês estranhem porque, Lucas, mas o uso de GPU está sobrando e mesmo assim ele não trava em 30? Esse jogo ele mostra o monitoramento de GPU um pouquinho diferente dos outros jogos. Na verdade, se você abrir o GPU-Z, a GPU está em 99%, então aquela marcação ali está incorreta. Em certos momentos a gente consegue manter sim os 30 quadros, mas na configuração que eu coloquei aqui, vou mostrar para vocês, ó, 4K, qualidade médio, fica um pouco pesado. A gente teria que colocar ou a qualidade no baixo ou reduzir um pouquinho a resolução. E faz mais sentido nesse momento a gente colocar, por exemplo, um 1800p, né, que é uma resolução entre o 1440p e o 4K. É um intermediário. Mas pode ver que mesmo assim, ó, mesmo no médio, a gente ainda consegue fazer uma taxa de quadros legal. Esse jogo, assim como eu falei para você, se você coloca em Full HD, você consegue fazer com os gráficos no Ultra, que é uma taxa de quadros acima de 60. Não, eu quero melhorar um pouquinho, eu tenho um monitor em 1440p, eu comprei uma TV nova, quero aproveitar um pouquinho dela. Porque se você roda em Full HD numa TV 4K, você percebe que fica um pouco borrado, né? Aí dá para você vir e fazer isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou colocar numa resolução intermediária, um 1800p. E aí você, aí ó, roda 30. Frame rate estável, frame time agora vai estabilizar, porque a gente proporcionou folga para a placa de vídeo. E aí a ideia aqui é vocês entenderem esses conceitos. O teste em si não é tão relevante. A ideia é vocês apenas aprenderem essas coisas do controle. Você rodar 30 no controle é mais tranquilo, que é o que as pessoas fazem nos consoles e estão lá há anos jogando no PS4 base, no Xbox One S,
muitos jogos rodando a 30, alguns a 60, mas muitos em 30. E estão lá se divertindo, cara. Por que não, né? É uma possibilidade. Ah, Lucas, mas não é mais fácil comprar um console? Ó, o PC tem as suas vantagens, né, cara? 1800p, 30 quadros rodando no médio. Talvez daria até pra gente colocar um gráfico no alto aqui e ainda manter 30. Vamos fazer esse teste? Eu acho que gráficos altos ficaria meio pesado aqui, mas vamos tentar. Aplicando as alterações aqui então. Em 1800p, qualidade alto. 27, 29 quadros. É um momento que tem bastante sombra. Interessante, né? É uma possibilidade. Vamos descer aqui. Esses movimentos ficam um pouquinho mais lentos assim, ó. Mas você pode dar uma ajustada na velocidade da câmera. Se você ajusta a velocidade da câmera, o jogo fica até mais razoável. Rodando a 30 quadros, 1800p, gráficos altos. Uma resolução que seria impossível de rodar se você foca em 60 quadros com essa placa. E agora entrando aqui um pouquinho de ação para vocês verem como é que fica nos 30, gráficos altos, 1800p. E a mira fica um pouquinho prejudicada mesmo. E já que é para chutar o pau da barraca, vamos colocar aqui um dos jogos mais pesados da geração, Red Dead Redemption 2, que deu trabalho para muitas placas rodar aí. Inclusive a gente viu placas da série 10 muito rápidas, como uma 1070, 1080 passando mal no jogo, mesmo em Full HD. Então infelizmente 4K aqui vai ficar complicado, porque como eu disse para vocês, a ideia aqui não é tentar empurrar para vocês que essa é sempre a melhor situação. Tem situações que aqui, por exemplo, nós vamos tentar fazer o 4K, vai ser possível ficar próximo de 30, vocês estão vendo aqui, ó, porém com os gráficos no baixo. Esqueçam essa barra aqui, tá? A partir do momento que a gente seta a resolução, ele vai deixar, mesmo equilibrado, ó, não mexe quase nada ali, então essa barra não está funcionando aqui. Então, ó, quase tudo desligado aqui no jogo, certo? Ó, quase tudo no mínimo. Então, dá para rodar 4K? Dá. É a melhor situação? Não. Nesse caso, eu iria indicar você pegar e colocar uma resolução intermediária, um 1440p, com os gráficos no alto, né? Ainda assim ainda assim você estaria dentro da configuração de memória da placa de 4 GB. O jogo ficaria mais bonito, mesmo que numa resolução menor, porque as texturas, as sombras, a iluminação estaria melhor. Então, assim, o ponto que eu quero passar para vocês, esse ponto de reflexão, é que a resolução não é tudo. Não adianta eu só colocar em 4K e deixar tudo no low, como está aqui, ó. Também não fica legal assim. Então, o interessante é você saber balancear. E é exatamente dessa forma que eu rodaria, ó. Com os gráficos mais bonitos, você pode perceber pelas sombras, iluminação, vegetação, texturas do cavalo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 1440p, gráficos com as texturas no alto, várias coisas no alto, várias coisas no ultra, várias coisas no médio, alto, ultra, vocês estão vendo aí. E até você pode colocar um 1800p se você quiser. Seria a resolução intermediária entre o 1440p e o 4K. Assim a gente iria forçar um pouquinho mais os gráficos, ainda dentro dos 4 GB. Observa que já está no limite, ele está no 3880. Mas aqui você já não teria aquele frame time lisinho, aquela margem, né? Porque você ficaria oscilando ali com a GPU em 99, 100%.
Mas ainda assim você conseguiria 27, 28 quadros. Ó. 30 quadros, dependendo para onde a gente vai. E aí? 1800p, com os gráficos bonitos. Essa aqui é a configuração do Hard Unboxed. A única coisa que eu reduzi foi a textura, porque a placa tem 4 GB, nessa resolução vai ultrapassar e vai causar problemas. Já está no limite, ele é 4,25. O frame time voltou a ficar lisinho, 1800p. Então isso aqui é um teste para a gente pensar. Às vezes pode ser interessante para você aplicar esse tipo de coisa ou não. Aí vai de cada um. Vamos em direção às montanhas aqui no começo do jogo, ó. Oscilando entre 27 e 28, cara. Quem diria que o RX 570 rodaria com os gráficos bonitos como nós estamos rodando aqui, uma resolução alta como essa. E agora, estou vendo em um dos momentos pesados, que é a água. A água pesa bastante no jogo. Então vai oscilar, 26 quadros. Talvez seria interessante você ou reduzir alguma coisinha no gráfico, ou reduzir a resolução geral. Eu, honestamente, jogaria assim, cara. Se essa fosse a minha placa do meu PC primário, num jogo desse com foco extremamente em campanha, meu amigo, ia ser os melhores gráficos possíveis, mesmo que rodando a 25, 28, oscilando aí. E para finalizar aqui os nossos gameplays, Assassin's Creed Odyssey, é um jogo que eu estou aqui com mais de 100 horas, level 58, já zerei as missões principais, né? E estamos aqui na Grande Atenas, rodando a 24 frames, em 4K, vou mostrar para vocês aqui rapidamente, ó. Jogando o tempo todo com controle, ó, 4K, 100%, gráficos medianos, tá? Daria pra gente baixar um pouquinho, rodar no mínimo, só que mais uma vez, cara, eu acho mais viável a gente simplesmente vir aqui e baixar para um 1800p, né? Não ficar sofrendo à toa, porque esse é um jogo que tem movimentação rápida nos golpes, né? Então ficar ali em 25, 24 quadros não é uma coisa legal, cara. Pelo menos 30, né? Vamos tentar manter esse padrão. O Red Dead Redemption 2 até em certos momentos oscilava um pouquinho, mas é um jogo um pouco mais lento, né? Aqui você começa a sequência de golpes, assim, a hora que você mexe com várias pessoas pode dar ruim isso aqui, então. Deixa eu mexer com alguns soldados aqui, mexer com as pessoas, que aí os soldados logo aparecem e a gente começa a guerra aqui. Novamente proporcionei uma folga na GPU, assim nosso frame time fica extremamente liso e é interessante a gente rodar assim. Nessa parte não tem soldados, né? Deixa eu vim procurar aqui alguém. Eu zerei o jogo assim, lá no meu PC Mini TX, rodando com o Ryzen 5 1600, esse mesmo processador, porém com a GTX 1060 de 3 GB, que é mais delicado ainda, porque só tem 3 GB, mas vocês estão vendo que é perfeitamente possível, com 3.200 de VRAM, rodar em 1800p. Nós já estamos na maior cidade do jogo, aqui o peso é absurdo. Eu vou tentar arrumar confusão aqui com alguns soldados, já estou vendo um soldado ali na frente, ó. E agora sim, consegui arrumar confusão com muitas pessoas aqui, rodando em 1800p com os gráficos médios, ó, a gente vê. Conseguimos rodar numa resolução maior. Aí você tem a possibilidade. Colocar aí um 1440p, de repente gráficos altos, né? Ou se você tem um monitor melhor, uma TV 4K, você quer aproveitar melhor a definição da TV, é uma possibilidade para você. Estamos aqui trabalhando apenas nas possibilidades, o que você pode fazer, né? O cara tá fugindo de mim aqui, ó. Vai levar flechada então, maluco. Nós temos ali os navios piratas, eu vou mexer com eles nesse momento. E no mar a gente tem mais folga, porque tem poucas coisas. Quando a gente começa a guerra, aí o bicho pega também. Vamos lá, vamos pra guerra. Vamos pra guerra.
E agora sim, ó. GPU 98% deu uma oscilada, vocês viram, né? Voltou a cair para 25. Acabou o barco dos caras aqui, ó. 26 quadros, ó. Esse momento ficou pesado, pessoal. Aí ficou delicado pra gente usar a RX 570 aqui, né? Assim como eu falei, é uma placa intermediária. Você coloca uma GTX 1660 Super aqui, por exemplo, você fica muito tranquilo para fazer 4K, cara. 4K 30 no caso, né, que eu quero dizer. Porque é uma placa bem mais rápida que uma RX 570. Bem mais força. E mais memória também, né? Isso ajuda. Em resolução alta, a memória faz muita diferença, pessoal. 21 quadros, ó. Momentos muito intensos com muitos NPCs na tela. Vamos pro último? Ele vai querer bater em mim, ó. Ó. Ok, pessoal, então a conclusão é possível rodar em resolução maior com a RX 570? Sim. Tem jogos que vale a pena você focar em gráficos, mesmo que a 30 quadros, e é perfeitamente possível rodar a 30 quadros. A gente viu isso em Resident Evil, Red Dead, Assassin's Creed, Metro Exodus eu senti dificuldade nos tiros. A mesma coisa, eu senti dificuldade nos tiros em Shadow of the Tomb Raider, mas o jogo é mais focado em puzzles do que você ficar tirando, né? Então dá pra rodar lá com controle e tal. O controle do Xbox tem me agradado muito, tenho jogado todos os jogos de campanha assim. Eu só jogo jogo de tiro no mouse e teclado. Então tenho gostado desse tipo de experiência. E espero que essas informações tenham sido úteis para abrir a cabeça de vocês para novas possibilidades. Um grande abraço e até mais.